A Zoom é plural, a Zoom é digital. A Zoom é plural, a Zoom é digital. Boa noite, caro telespectador. Sexta-feira, 19 de janeiro. O ano começou e já está indo, né? Janeiro já passou mais da metade. Vamos que vamos, né? Agradecendo ao bom Deus que está permitindo que a gente continue por aqui, né? E eu agradecendo a vocês que estão do outro lado da telinha. A razão maior desse programa são vocês, tá? Pela generosidade, mais uma vez, está prestigiando, pensando, claro, procurando trazer sempre assuntos que eu entenda que seja do interesse da nossa região, tá? Apesar de existir formalmente desde 2007, pela primeira vez vem ao programa o Instituto Friburgo Solidário, Ajuda Humanitária e Prevenção. Ao longo destes 16 anos de atuação, o Instituto vem trabalhando em várias frentes, desde a ajuda humanitária até a prevenção climática. Vamos conversar com o seu presidente para saber quais são suas principais atividades, como atua e conhecer um balanço desses 16 anos de atuação. E também saber sobre o futuro, né? Nós não somos adivinhões, mas dá para, pelo menos, projetar objetivos, né? Enfim, este é o tema do programa desta noite. O Instituto Friburgo Solidário Ajuda Humanitária e Prevenção. O nome está certo, é isso? Correto. Se apresenta pela primeira vez no Pensando na Friburgo. Antes de conversarmos com vocês, citaria uma costumeira frase que costuma sempre ter a ver com o tema do programa ou com algum comentário que eu vou fazer. E depois eu farei um comentário também. Vamos primeiro à frase. Essa é quem era atribuída a Antoine de Saint-Exupéry. Foi um escritor, ilustrador e piloto francês que viveu no século passado e ficou famoso por sua obra mais importante, O Pequeno Príncipe, né? É muito comum as frases que constam nesse livro serem utilizadas no dia a dia, né? A frase é a seguinte: a verdadeira solidariedade começa onde não se espera nada em troca. A verdadeira solidariedade começa onde se espera nada em troca. Eu sempre falo, se você está querendo ajudar alguém, não espere nada em troca. Porque se você esperar alguma coisa em troca, não é ajuda, é comércio. Então, eu me decepcionei com fulano, ajudei. Não, você não ajudou. Você pretendeu fazer uma troca. Então, se quer ser solidário, não espere nada em troca. Em verdade, isso é importante na vida, tudo isso, né? Por quê? É uma forma que eu pelo menos, eu gosto de viver, é não ficar esperando nada das pessoas, porque se elas forem ótimas, eu bato palma. Mas também se me decepcionar, eu não vou sofrer. Então fica essa frase de Antoine de Saint-Exupéry: a verdadeira solidariedade começa onde não se espera nada em troca. E agora vamos falar de um comentário, né? O comentário é, de acordo com um especialista em agronomia, os dias chuvosos, intercalados com dias muito quentes, eles acabam por acelerar o crescimento do mato, né? Segundo alguns estudos técnicos, dependendo das condições climáticas, pode crescer de 5 a 10 centímetros por dia. É por isso que você passa no local, uma semana depois, quando você vê, o mato já está lá dessa altura. Sabemos também que enquanto está chovendo, não se pode obrigar um trabalhador a cortar mato, né? A efetuar capina ou mesmo remover restos de tipo de trabalho, né? Não é razoável que você espere que a chuva está caindo na cabeça, que o trabalhador esteja lá com uma roçadeira dessa ligada nas costas, né? Até por questões de segurança e mesmo questões dele, né? Ninguém tem que estar trabalhando debaixo de chuva, não sei em casos excepcionais. Os bombeiros trabalham, tem muita gente, o jogador de futebol joga debaixo de chuva, mas
As pessoas são preparadas para isso. Enfim, eu sei que não é fácil, temos que dar um desconto para as dificuldades que a prefeitura enfrenta no verão para manter nossas artérias sem o incômodo de se tornarem verdadeiro matagais. Mas isso não quer dizer que tem que se esperar o fim da chuva de verão para a prefeitura realizar esse trabalho. E nós sabemos que o fim da chuva de verão aqui na nossa região vai acontecer lá para o final de abril, início de maio, e vão dar uma folga, né, até lá para o final de setembro. Então não pode esperar, a prefeitura tem que agir. Ou seja, as equipes da prefeitura que fazem esse tipo de trabalho tem que estar a posto, né? O tempo de uma colher de chá no verão, tem que ir para a rua trabalhar, tá? Se não acaba com todo o matagal, mas minimiza o problema. Mas, infelizmente, não é isso que eu tenho visto nas nossas ruas, tá? E tem casos que são absurdos, porque o mato está tomando a calçada. As pessoas não podem nem andar na calçada. Eu acho que aí está faltando um pouco de gestão nessa questão. Não se pode esperar o fim do verão para agir. Hoje mesmo, por exemplo, ontem hoje o tempo deu uma colher de chá. Então, nessas horas tem que agir. É um bom exemplo, vem ocorrendo na rua Coronel Zamit, em frente à antiga fábrica Ipu, onde os pedestres estão tendo que correr o risco de serem atropelados, pois são obrigados a caminhar num trecho de mão dupla, que é mão dupla, ali tem aquela rua Coronel Zamit, em mão dupla, e tem um trecho ali que é permitido estacionar dos dois lados. Então, se a pessoa vai para a rua, corre o risco de ser atropelado, né? Eu vou pedir aí ao Marconinho, ele está com algumas fotos, tá? Para exibi-las, tá? Tá vendo? Isso aí é um trecho ali da Coronel Zamit. Como é que a pessoa vai passar nessa calçada? Interessante. Ah, Modesto, mas eu passo no meio do mato. Pois é. Aí tem um tipo de planta, é o famoso picão, né? Você passa, sai cheio de picão na roupa e aquilo vai te coçar. Olha aí, como é que alguém vai atravessar uma rua dessa? Pode continuar mostrando, Marconinho. Olha aí, olha o mato na calçada totalmente. Tem mais uma. E aí? Não dá, né? Isso é no centro da cidade, tá? Não é possível que aquela região não tenha um administrador que não está vendo isso. E olha que isso vem sendo anunciado há pelo menos uns 2 meses. E essas fotos mesmo foram tiradas num dia de sol, sexta-feira da semana passada. Hoje, com essas roçadeiras, não é tão difícil fazer isso, limpar, fazer. Eu não estou falando nem de capinar. Antigamente, a gente tinha o hábito da capina, né? Eu até acho que a capina é desnecessária, né? Se você fizer uma boa poda, já é suficiente. Não precisa limpar, tirar o mato do meio do paralelepípedo, isso é um pouco desnecessário. Mas o roçado é fundamental, tá? E ali, agora, tem uma outra coisa ali, eu estou cobrando da prefeitura, mas eu vou cobrar também do pessoal, que ali tem várias empresas na fábrica Ipu. Tem várias empresas, eu passo sempre ali, que eu caminho. Eu costumo caminhar pela antiga linha do trem, né? Caminhar por questões de saúde, né? Eu vou até lá, até Muri, vou até o hospital oncológico, que tem construção. E ali eu vejo o seguinte, ali tem várias empresas trabalhando dentro da Ipu. Ali tem carros de excursão que param ali. Essa semana, o dia que eu tirei as fotos mesmo, tinha um trabalhador com a roçadeira nas costas, roçando aonde eles estacionam o carro. Ora, meu Deus. Aí eu estou cobrando aos administradores, né? Aquilo ali deve ser um condomínio. Alguém é responsável por aquilo ali. Será que custava esse trabalhador fazer essa poda, esse roçado? Não, custava não, né? Tá bom, fez, deixa o mato ali, que ali tem um espaço, aí a prefeitura vai recolher. Eu sei o seguinte, lamentavelmente, hoje não acontece, mas eu sou do tempo que as pessoas cuidavam da frente das suas casas. E eu mesmo morei no Cordoeira, garoto, lá em frente à minha casa nunca tinha mato. E não era só em frente à nossa casa não, todo mundo cuidava. Hoje fica todo mundo esperando que só a prefeitura passe com aquele papel, eu pago imposto. Tá bom, paga imposto. Mas cuidar da sua casa, ali cuida o pessoal da Ipu, cuidar melhor da frente. Eles estão até investindo, eu tenho visto lá, estão pintando, eu acho ótimo. O Espaço ARP é um grande exemplo que pode ser seguido pelo Espaço agora Ipu, né? Ipu. Mas vamos combinar, ali tem muita empresa ali dentro, vocês também estão relaxando, cá entre nós. E a prefeitura está sendo omissa. Então fica essa cobrança. Eu fiz essas imagens na última sexta-feira, pode ser até que nesse íntere algum iluminado foi lá e roçou, se foi ótimo, né?
Mas se não roçou, está na hora de fazer, tá bom? Isso posto, vamos ao programa da noite, né? O Instituto Friburgo Solidário, Ajuda Humanitária e Prevenção, se apresenta pela primeira vez no Pensando. A entidade está representada pelo seu presidente voluntário, Luiz Cláudio Rosa, pessoa muito conhecida na cidade, a quem eu agradeço a presença. Boa noite, Luiz. Boa noite, Modesto. Agradeço a você pelo convite, a toda a diretoria da TV Zoom. E esse programa, Pensando no Nova Friburgo, realmente o nome do programa é espetacular. Eu acho que falta isso em Friburgo, nós reunirmos a sociedade para sempre estar pensando. Então, você já com essa experiência, anos fazendo esse programa de sucesso, está sempre colaborando com o desenvolvimento de Nova Friburgo. É um prazer estar aqui nesse programa hoje. São 22 anos, né, que a TV Zoom deixa e o Papai do Céu deixa. Falar nisso, tem uma notícia interessante. Na semana passada, esteve aqui comigo o ator Eduardo Ramos. E na época, na ocasião, nós falamos sobre a peça Promessa, né, que é um grande sucesso. Eu tive o privilégio de assistir. E ela estava prevista para ser exibida em Friburgo, houve a oportunidade. Na época, nós conversamos sobre a possibilidade do Teatro Municipal Laércio Rangel Ventura ser reinaugurado com a apresentação dessa peça. Pois ontem eu recebi uma grata mensagem da Janeirão, né, que é a responsável, a Companhia de Arte Janeirão, responsável pela peça, que assim será. Então, fico feliz aí, agradeço a compreensão aí da Secretaria de Cultura, do prefeito Johnny Maico, que vai permitir ao friburguense assistir num espaço confortável, revitalizado, né, que está terminando o processo de reforma, mas vale a pena assistir a Promessa num teatro, nosso principal teatro da cidade. Então, eu fico muito satisfeito pela notícia que a Janeirão me deu, e é isso que a gente quer, prefeito. Da mesma forma que a gente critica o mato, a gente também aplaude quando se faz a coisa certa. Luiz Cláudio, você está acompanhado. Com o Felipe, é um militante na área de prevenção de defesa civil, já foi coordenador de defesa civil de Trajano de Moraes, e hoje milita no programa, no projeto com a gente, está sempre atuando, entendeu? Felipe. Sim. O Felipe é um militante já há anos, já mais de 20 anos na área de defesa civil, Modesto. Garanto que você já ajudou muito e já viu muita coisa, né? Essa é a grande questão. Quem trabalha nessa área ajuda muito e vê também muita coisa triste, né? Exatamente, Modesto. O trabalho voluntário, ele está sempre na ponta, que às vezes o poder público ele fica meio preso dentro do seu espaço, e o trabalho voluntário geralmente é feito com pessoas da comunidade, dos locais afetados, os locais, às vezes a gente tem um problema, uma situação de vulnerabilidade social, então a presença do trabalho voluntário está sempre reflete de dentro da comunidade para dentro do nosso projeto, do nosso processo, ao qual a gente faz os encaminhamentos. Luiz Carlos, você é uma pessoa extremamente conhecida, eu já te conheço há quantos anos, né? Mas todas as pessoas que vêm aqui pela primeira vez, e eu não sei por que demoramos tanto a conversar, talvez faltou sensibilidade minha, digamos, que era para ter chamado há mais tempo. Você é muito conhecido, mas como você está pela primeira vez no programa, vamos fazer o que o nosso querido Rogério Alves faz no programa Acreditar em Si. Eu vou imitá-lo. Vamos fazer uma Wikipédiazinha de Luiz Cláudio. As suas origens, sua formação. E como é que você se envolveu nessa área voluntária? Modesto, minha família toda de Nova Friburgo, meu bisavô era da fazenda Paial del Rey, entendeu? A família foi um dos primeiros cirurgiões dentistas formados em Nova Friburgo. Meu avô foi formado no Rio de Janeiro, cirurgião dentista, em 1928. Então a gente tem uma história aqui. Depois parte da família foi para Bom Jardim, São José do Ribeirão. E a gente tem essa raiz, né? Fui depois para Niterói, trabalhei muitos anos lá,
voltei para Nova Friburgo, que a gente volta para a nossa raiz, né? A gente tem essa mania de voltar para o ninho, né? Para o ninho. Quando a cidade tem essa qualidade de vida, a gente está num local tranquilo. Eu digo o seguinte, no mundo inteiro estão pagando para ter o que nós temos aqui de graça, qualidade de vida, o ar puro, tranquilidade, segurança, paz. Então a gente precisa valorizar isso, a gente precisa construir cada vez mais a nossa participação. Foi quando você, até na abertura do programa, você falou da questão da capina, às vezes, na calçada da pessoa. É obrigação do poder público? Sim, nós pagamos nossos impostos. Mas por que nós não podemos colaborar também? Devemos também cobrar o poder público, mas precisamos dar o bom resultado ali. Como você falou, antigamente as pessoas limpavam a frente de suas casas, se a calçada era de terra, você repara pelas fotos antigas, tinha uns canteirinhos com flores. Então, eu acho que nós temos que participar também, não é só cobrar, não. Devemos cobrar. Mas temos que participar também nessa construção. E o trabalho voluntário nasceu desde logo eu tive na vida militar 4 anos e meio na Força Aérea e depois militando lá em Niterói e tudo. E começamos a se envolver com várias organizações que faziam trabalho voluntário. Eu acho que é bom quando a gente consegue retribuir um pouquinho do que a gente conquistou ali de conhecimento, de tudo. E quando eu retornei para Friburgo, eu vim retornei primeiramente a Bom Jardim, depois vim para Friburgo. E naquela tragédia de 2011, eu estava coordenador do SEASA e Conquista. Eu fiquei responsável por revitalizar o SEASA, que estava sem movimentação nenhuma, muito abandonado. E ali começamos a fazer o trabalho de revitalização, aí veio a tragédia de 2011. E ali eu consegui, no segundo dia da tragédia, levar o BOP para lá, o GAN, que é o Grupamento Aéreo Marítimo, e levar outras entidades ali que começamos a atender toda aquela região rural, no eixo de Teresópolis, Friburgo e Sumidouro, e ali nasceu uma parceria com a Cruz Vermelha. Então a gente começou um trabalho ali. Isso aí, como é que você começou com a Cruz Vermelha? Eu nem sei se você está à frente dela mais. Não estou mais não, porque nós passamos... Mas você ficou muito tempo na frente dela. Ficamos 11 anos na Cruz Vermelha. Como é que você entrou nela, hein? Porque começou no SEASA. A Cruz Vermelha foi atuar na época, o Luiz Alberto, que era presidente da Cruz Vermelha Estadual do Rio. Eu cedi o espaço lá no SEASA para também colaborar no período, uma semana após a tragédia. E ali fizemos um entrosamento muito grande. E pós-tragédia, no dia 2 de abril de 2011, eu fui convidado para a gente montar um escritório da Cruz Vermelha em Friburgo. E ali começamos todo o processo. É um processo fantástico, é um trabalho voluntário, e muita gente, no decorrer desses anos, não entendia. Puxa vida, vocês fazem um trabalho fantástico na cidade, mas vem recursos de fora? Não, nunca recebemos um recurso. A Cruz Vermelha de Friburgo, todo esse período que eu tive à frente, nunca recebeu R$1 sequer, nem da Cruz Vermelha, nem de entidade, nem de empresário. A gente não circulava com a parte financeira. A gente evitava isso. Se você quisesse ajudar, eu pedia, me mandem material, equipamento, tudo isso. E ali foi. Aí chegou um ponto que, há 3 anos atrás, a gente já estava caminhando com o projeto do Instituto, algumas pessoas caminhando. Eu fui convidado para vir para o Instituto, porque nós tínhamos a demanda que a gente via nas comunidades do projeto Fraldão. E quando veio a pandemia, o Lágio, Abrigo Amor de Jesus, tem um grupo de voluntários lá que faz um trabalho fantástico lá no projeto, parou a doação de fraldas geriátricas às pessoas que não estavam internas no Lágio. E ficou uma demanda muito grande de pessoas. E eu já tinha conhecimento desse trabalho nas comunidades, já vindo... A gente vai falar desse projeto mais à frente. A carência. Então, esse trabalho voluntário foi unificando e conseguimos organizar o Instituto, e a Cruz Vermelha passou por um processo que eu passei à frente para a nova diretoria, depois passaram outra diretoria, e infelizmente não está funcionando mais em Friburgo, não conseguiram funcionar mais, parece que até fechou, e o Instituto vem para ocupar essa lacuna. Eu não tenho visto mais veículos da Cruz Vermelha mesmo, não. Pararam. Ele muito tempo foi ali na Praça Sérgio, né? Ali perto da Predial, onde eu trabalho. Ao lado da Predial, onde encontrava o Modesto, vem quando conversávamos. É o que eu digo, uma pessoa que tem um conhecimento de Friburgo fantástico. O nome do programa já diz isso. Modesto contou várias passagens da história de Nova Friburgo aí que ele viveu, e que a gente fica assim... Caramba, como que foi bom aquele período, esse? O que nós podemos somar hoje para voltar a ter esse período bom? Tem coisas boas que a gente largou pelo caminho que a gente pode tentar retornar. Exatamente. Agora, o Instituto Friburgo Solidário de Ajuda Humanitária, eu sei que eu tive o trabalho de procurar saber o tempo que existe. Formalmente, a Receita Federal afirma que desde 2007.
Como é que você sabe como ele começou? Porque você está dizendo que você está lá há cerca de 3 anos. Você 3 sabe anos. como ele começou, qual foi a ideia, quem estava à frente? Teve uma equipe que veio formatando isso e eles conseguiram fazer o trabalho, não estavam fazendo o trabalho oficialmente, juridicamente, entendeu? Só o registro, porque eles tinham um problema, um grupo de pessoas muito bem intencionado, mas de estar na ponta, dentro das comunidades, que às vezes você quer ajudar, mas você não tem conhecimento de estar lá dentro na ponta, na comunidade, entendeu? E ali fui convidado e a gente conseguiu lançar esse grupo e fazer esse entrosamento, que a grande preocupação que a gente trabalha com o trabalho voluntário, Modesto, é que a ajuda que nós recebemos de doação chegue realmente na ponta, quem precisa. Então, a gente sempre publicava as fotos, fazia vídeos, para mostrar que aquilo que você estava dando estava chegando realmente a quem precisava. E com o Instituto agora ficou muito fácil esse trabalho, a população reconhece esse trabalho, entendeu? Mas você tem algum registro de alguma atuação dele? Porque no papel, né? Já atuamos. Mas antes de você entrar lá, ele já tinha alguma atuação ou era só para a igreja ver? Não, eles não tinham, eles faziam uma atuação sem registros. Sem registro, ou sem seja... registros. Então, é que eu falo, se você não registrar, amanhã você vai procurar 2, 3 anos, cadê o registro disso? A história oral, ela se perde com o tempo. Ela né? se perde, exatamente isso. Então, porque eu vou ser claro, eu nunca tinha ouvido falar. Não tinha. Porque quem assiste Pensando, principalmente, de 2005 para cá, sabe que a gente mudou bastante o viés. O programa começou com viés estritamente político. Todas as questões envolviam política. E depois, quando a Anelise Ruiz e o Silvio César se tornaram sócios, eles resolveram que a gente deveria buscar outros caminhos. Aí eu gostei. E hoje eu procuro mesclar questões políticas, mas principalmente trazer no programa aquelas pessoas que fazem, que eu chamo da Nova Friburgo que vem dando certo, que fazem coisas boas, né? Porque coisas ruins é fácil, né? Vira logo letra garrafal nos jornais, né? Aparece no jornal das 8, né? Das 9. Exatamente. Né? E a gente não sabe que a gente acaba não valorizando o lado bom que nós temos. Então, eu tenho muito esse viés, e por aqui já passaram quantas entidades nossas de Friburgo, mas o Instituto nunca passou, porque eu desconhecia. Foi numa conversa que eu tive com você um tempo atrás que você me falou. Eu falei, mas existe? Eu falei, não existe, está funcionando. Aí você me falou de alguns projetos, foi isso que me animou a entrar em contato com você, para mostrar que nós temos mais um exemplo da Nova Friburgo que está trabalhando em favor da população, né? Agora, vamos falar desse período, então, que você está na entidade, né? Vamos deixar para lá, porque você não conhece, como você diz, praticamente não tem a história registrada, né? Mas você está lá. E esse nome, o Instituto, tem um nome de Solidário, tá? Dá um nome ao Instituto, tá? O que você destaca nesse braço, né? O que vocês fizeram? Se tem projeto em andamento, aí pode ser que você fale agora até do projeto Fraldão, que é um ato de solidariedade. Onde é que o Solidário entra nesse O Solidário Instituto? entra, Modesto. O friburguense, ele ficou muito solidário depois da tragédia que tudo nós passamos, ele passou a doar mais, a querer participar com doações. Aí vê uma doação de 1 quilo de arroz de uma pessoa, se junta com milhares de pessoas, 500 pessoas, 2.000 pessoas, as entidades, e ali a gente começa a fazer esse trabalho de solidariedade. Então a gente descobre pessoas nas comunidades numa situação de vulnerabilidade muito grande. São pessoas que a gente chama de os invisíveis da mídia, mais do poder público. Então, tem pessoas que nas comunidades, se você andar nas comunidades, que não tem documento, Modesto. Sim, eu sei. Não tem documento. Eu digo o seguinte, o poder público ele fica preso muito dentro de 4 paredes. Nós teríamos que ter uma atuação melhor e dentro das comunidades, visitando as comunidades, com os órgãos, facilitando. Às vezes você tem uma pessoa que você detecta que ela tem um problema, numa área rural, por exemplo, Córrego Frio, lá no Campo do Coelho, um local bem distante lá ainda do centro do Campo do Coelho, você orienta essa pessoa a vir no Detran tirar uma carteira de identidade, tudo isso. A pessoa tem dificuldade, às vezes a pessoa não tem nem o dinheiro de vir e voltar. Então, se nós tivéssemos o poder público,
atuando, fazendo essas visitas sociais. Eu acho que o que está faltando muito na nossa cidade, no Brasil inteiro, é a radiografia, aquela pesquisa que o IBGE faz. Ela teria que retornar para o poder público municipal. O poder público municipal é quem está na ponta. E com aqueles dados do IBGE, você começa a detectar quais aqueles problemas ali e ir lá naquela família, entendeu? Você sanar o problema lá no local. Então... Mas hoje você está falando, por exemplo, vocês têm esse projeto Fraldão, né? Porque eu sei que o Laje tinha, eu não sei nem se está funcionando, como é que está a questão lá. Eu trago sempre o pessoal do Laje. O Laje é uma entidade quase centenária, né? Há pouco tempo teve aqui o Roberto Elbos, o presidente dela, e o Laje está sempre aqui. E eu sei que eles tiveram dificuldade na pandemia, até porque na pandemia é um trabalho voluntário, né? E muita gente nem podia sair, né? Como é que está esse projeto Fraldão? Vocês estão à frente dele hoje? Como é que é? O que aconteceu? O Laje tinha o projeto Fraldão, e o projeto Fraldão, até hoje no nosso instituto, a maioria das pessoas são pessoas da terceira idade, que participam muito. E no trabalho voluntário você vê muita a terceira idade, incrível. A gente falta a presença do jovem participando. E o projeto Fraldão no Laje é um projeto fantástico, é uma entidade fantástica, né? E na pandemia eles não conseguiram suportar a fabricação para pessoas fora do coelho. Eles já atendiam basicamente aí 100 pessoas ou mais e ficou essa deficiência. E quando reorganizamos ali o Instituto Friburgo Solidário, eu falei, vamos ocupar essa vacância, vamos montar esse projeto dentro do Instituto. Aí fizemos reuniões, conseguimos uma máquina para começar um projeto, e um amigo meu, um amigo até seu, ele pede para sempre, para não citar o nome dele, me ligou que ele falou, Luiz, eu queria participar, eu queria te ajudar no projeto. Aí alugamos um imóvel lá na Pracinha da Vilagem, onde que é a sede de vocês, do Instituto, né, sim. E esse empresário teve lá, uma pessoa muito bem sucedida dentro de Friburgo. Ele narrou, Luiz, toda quarta-feira eu desmarco todos os compromissos na minha empresa para poder estar com a minha família produzindo fraldas para a gente distribuir. E eu fiquei assim, de queixo caído. É uma pessoa que, para mim, é uma agenda super lotada, um empresário muito comprometido aí com grandes obras. Aí ele falou, eu tenho um problema. Eu fabrico com minha família toda quarta-feira, mas a minha preocupação é chegar na ponta. Eu tenho essa dificuldade que essa fralda chegue na ponta realmente de quem precisa. Eu falei, então vamos fazer porque essa ponta eu tenho conhecimento. Eu conheço essa ponta, as comunidades todinha, a gente vai chegar na ponta. Aí ele doou os equipamentos para a gente, ele consignou os equipamentos. Nós começamos atendendo 70 famílias, fomos para 90 famílias. E o próprio pessoal lá, os voluntários nossos, Luiz, não podemos passar disso. Você age muito pelo coração. Eu falo, gente, mas não tem como, Modesto. Às vezes você vê uma mãe, um pai chegar no projeto e narrar que o filho está 2, 3 anos numa cama usando fralda geriátrica e que naquele mês não tem o dinheiro para comprar. Tem casos, Modesto, que as pessoas usando dobras de jornal. Encontramos cada caso assim que você não tem como falar com aquela família, esse mês eu não tenho como te arranjar, eu já tenho um limite de pessoas. E graças a Deus, com o apoio aí da Ronda Multiscala, da Rota 116, outros amigos empresários, aí o pessoal da loja maçônica ajudando sempre, o Júlio, toda a turma, todos os seus amigos, e a gente sempre naquela loucura, comprando material e conseguimos ir avançando nesse projeto. É um projeto muito pesado. Tem pessoas em cima de uma cama usando fralda 30 anos. Eu sei. 30 anos. A gente conhece casos. Então, hoje nós estamos chegando a 202 famílias. É um número bem expressivo. É um número muito expressivo você levar essa ajuda. E a gente detecta ali, às vezes, falta um soro fisiológico para fazer uma limpeza no aço, ali nas cárias. Digamos, a gente sabe que nós temos, ela não aparece, mas nós temos muita... Se as pessoas quiserem solidário, realmente tem muito o que fazer, né? Tem muito o que fazer, Modesto, que eu digo. A gente tem que pegar o hábito de doar pelo menos R$1 por mês. Nós temos uma população em Friburgo de quase 200 mil pessoas, 185 mil pessoas oficialmente. Se nós tivéssemos 1/3 dessa população doando R$1 por mês, já faria alguma diferença. Para várias entidades, a gente estaria fazendo a diferença na vida de muitas famílias. Marcolinho está na hora do intervalo, né? Vamos para um rápido intervalo, na volta continuaremos a conversa hoje com Luiz Cláudio Rosa sobre o Instituto Friburgo Solidário, né? Tem que acostumar a falar o nome direito, que o nome é grande, hein? Friburgo Solidário.
Friburgo Solidário que é mais fácil. Tá bom, voltamos já. Associe seu negócio a boas oportunidades. A Cianf. Seja associado e descubra as vantagens de pertencer a um grupo que incentiva o empreendedorismo, o desenvolvimento e a cidadania. Na Cianf, sua empresa terá acesso à divulgação, serviços profissionais em várias áreas, convênios e descontos exclusivos. Não perca tempo. Associe-se já. A Cianf. Seu sucesso começa aqui. A União Mundial tem uma história de tradição e qualidade. Atuando no mercado de ferragens desde 1988, buscamos inovar nossos processos cada dia mais. Um parque industrial com mais de 10 mil metros quadrados, bem planejado, com maquinários de última geração e uma equipe altamente qualificada. Com uma produção de grande escala, atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil, levando mais beleza e qualidade para a sua casa. Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial. Estamos retornando, conversando com o Luiz Cláudio Rosa hoje sobre o Friburgo, o Instituto Friburgo Solidário. O nome é maior, mas eu vou ficar só nesses três. E agora vamos falar da prevenção, que também faz parte do nome da entidade. Em primeiro lugar, o que você considera comum entre solidariedade e prevenção e por que esse braço de entidade? Claro, eu não sei se você considera que prevenção e solidariedade andam juntas. E por que esse braço na entidade, quer dizer, prevenção? A prevenção, Modesto, olha só. Por tudo que nós passamos em 2011, como você já narrou, naquela madrugada, no dia seguinte de manhã, todos não estavam sabendo o que tinha acontecido. E quando aconteceu aquele acidente, nós não tínhamos as prevenções, os alertas, entendeu? Nós não tínhamos os conhecimentos de antecedência, de acompanhar. Então, eu digo o seguinte, se nós tivéssemos as prevenções e as ferramentas que nós temos hoje, por exemplo, o Instituto hoje, nós temos 11 câmeras de monitoramento. Nós vamos falar especificamente dela mais à frente. Ótimo. Tá. Então, a prevenção, ela com certeza, ela leva a gente a ficar mais atento, porque naquela noite de 11 de janeiro, morreu muita gente inocente ali sem saber o que estava acontecendo. Pessoas que foram para casa, como eu fui para casa. E aquela noite a gente não sabia o risco, porque nós não tínhamos tido uma tragédia com essa mudança climática naquela proporção. Então a gente hoje trabalha muito o Instituto, nós viemos com esse viés da Cruz Vermelha de ajuda humanitária, que já tivemos atuando até em outros municípios. Que é o lado da solidariedade? Que é o lado do solidário, entendeu? Que é importante, quando tem um problema, a gente chegar com a solidariedade lá. E até no dia a dia, às vezes uma família, um pai de família acidentado que perdeu sua renda, a gente chega lá com a solidariedade, fazer uma campanha, levar uma cesta básica, tudo isso. E a solidariedade, e começamos a trabalhar essa questão da prevenção, muito preocupado com essa mudança climática que está no mundo inteiro, entendeu? Há relatos, a gente vê o que está acontecendo de volumes de chuvas. Então, hoje, o grande foco do Instituto também é essa questão da prevenção, a gente ter esse canal de prevenção. Às vezes nós temos informações que o poder público ele fica meio travado, esperando autorizações superiores para soltar um alerta, entendeu? E o Instituto não, o Instituto nós somos livres, a gente quer que aquela informação, quando chegue a nós, chegue à população o mais rápido possível. Às vezes muita gente falava, vocês às vezes soltam as prevenções e isso pode prejudicar o turismo. Não, negativo. O Chile e outros países aí avançados no turismo, na questão do turismo, muita gente vai para lá tranquilo porque sabe que é um país preparado com a prevenção, com a pronta resposta. Então é diferente de você chegar num local completamente sem informação. Eu sei que esse pensamento existe, né? É o famoso vamos varrer para debaixo do tapete a informação. Isso pode fazer efeito no primeiro momento, mas no momento seguinte é um desastre. Verdade. Porque você acha que você vai enganar um turista que chega aqui e se depara com uma tragédia evitável, uma informação que ele poderia ter recebido e não vir para cá, ele vai voltar? Não.
Então é melhor ele saber, olha, está acontecendo isso lá, mas as autoridades estão informando, eu estou sabendo. Eu vou trocar a data da minha estadia no hotel. Isso, troca a data. Você quer ver uma coisa? Eu acabei de falar há pouco, eu recebi uma mensagem aqui, todo mundo, é fácil, qualquer um se cadastrar na Defesa Civil recebe, né? E nós podemos ter chuva forte daqui a pouco. Então é importante. Se eu sei que vai ter uma chuva forte, se eu pretender ir por um determinado lugar, não vou. Espero passar e vou, né? A informação é tudo, né? Você falou outra coisa aí sobre conhecer o IBGE. O IBGE, por exemplo, ele coleta esses dados. Eu digo que dado, para mim, o dado ele só é funcional quando ele se torna informação, quando ele é repassado às pessoas. Porque não adianta, eu costumo dizer, não adianta você aprender um monte de coisa e guardar para você. E levar para o túmulo. Ela só é válida se você conseguir transmiti-la para alguém. Então a informação é isso. O IBGE pode ter um banco de dados fabuloso, mas se ele não fazer chegar à população, não vale nada. Então, é um dado estatístico e mais nada. Não adianta ele colher essas informações pelo Brasil inteiro, como no nosso município, todos os dados, a pesquisa, tudo, e isso não retornar. Não adianta nada. Isso aí tem que retornar para quem usa. É a população, é o poder público, né? Tá? Agora, a gente sabe que você já disse o seguinte, que você não sabe o que fez o Instituto Friburgo Solidário, que foi criado em 2007. Em 2011, no meio da tragédia, existia. Você não tem noção do que ele fez, né? Mas eu me lembro que você acabou de dizer, né? A Cruz Vermelha, praticamente, em Friburgo, veio junto com a tragédia. Agora, você viveu então aquilo, você mesmo falou que você estava no SEAS, e nós sabemos que aquela região ali, eu vi essa semana mesmo um vídeo que foi postado pelo vereador Zé Roberto Pacheco Fuli, mostrando Vieira, 2 dias depois da tragédia, e você via lá a destruição, né? A água chegando a 2 metros, carros em cima de casas, né? Aquilo foi algo terrível, né? E você viveu isso, né? Como é que você lida com essas lembranças? Que lembranças são mais... que eu não quero voltar à lembrança ruim, mas como é que você viveu isso totalmente, né? Modesto, eu vivi aquela noite, 2011, eu cheguei em casa por volta das 21 horas, com minha esposa, no 9º mês de gravidez, e vimos a chuva se apertando. Você morava muito. onde, desculpa? Campo do Coelho. Eu moro até hoje, resido lá. E aquela chuva muito intensa, e fomos dormir, mas toda hora a luz dava os piques de luz, tudo aquilo muito tenso, a chuva se apertando muito. 3h30 da manhã, telefonema, ligando o celular, um casal de amigos desesperado, e o outro amigo também ligando, que estava tendo enchente na casa deles, em Campo do Coelho. Eu falei, não é possível, um local que nunca teve inundação. E não é possível, que isso... Não, Luiz Cláudio, vem para cá, e que nós fomos perceber, o outro amigo meu que tinha recebido esse pedido também, nós fomos para lá, e chegamos lá, a casa tinha sido levada pela água. Um local que, se você vê hoje, você não acredita. Eu costumo dizer, quem não viveu aquelas cenas da tragédia de 2000 hoje, vê hoje a cidade, e não acredita que foi naquela proporção. Você passou por isso. Então, ali nós começamos. E no 3º distrito, no Campo do Coelho, por volta de 10 horas da manhã, nós tínhamos mais de 25 pessoas já em óbito. E sem nenhum contato com o poder público. Não tínhamos contato. Não tinha nem como vir, as estradas estavam interrompidas, não tinha passagem. Quem vinha... Eu lembro que na época, eu conversando com ele, o Rogério Cabral mesmo falou para mim que ele veio a pé. Só o único jeito de conseguir chegar aqui foi a pé. Não tinha como passar nem de moto. E fomos conseguir um contato com o Centro de Nova Friburgo, com a Defesa Civil, às 4 horas, 16 horas. Vi um radioamador que consegui localizar lá, e fizemos esse contato, aí que conseguimos falar com o Robadei, que era o secretário o Robadeiro, o secretário de Defesa Civil. Ele conseguiu chegar lá, ele, junto com o Mori, que era o comandante bombeiro, no helicóptero da Marinha. Às 17h30, quase escurecendo. Aí chegaram lá, que eles ficaram assim, abismados com a proporção do acidente ali. A gente com dezenas de pessoas feridas, sem atendimento nenhum, e o helicóptero conseguiu evacuar algumas pessoas, deixou um médico lá, um paramédico da Marinha lá, com equipamentos para fazer o pré-atendimento ali, e conseguimos uma médica que estava no Spa Maria Bonita, e ele começou tudo isso, e o poder público não tinha noção do que tinha acontecido. Para poder público, até às 16 horas, era só o Centro de Nova Friburgo, Conselheiro e Córrego Dantas. E ali no segundo dia, sim, aí começaram a evacuar, minha esposa foi resgatada de helicóptero também, meu filho foi nascer em São Gonçalo, 10 dias depois da tragédia, e eu não pude ir para lá, eu tive que ficar ali. São Gonçalense, então. Pela tragédia.
E ali nós conseguimos, eu era gerente do SEASA, nós mobilizamos o BOP, que tinha vindo para Friburgo com estrutura de carreta, com máquina, tudo, levamos para lá para o SEASA e ali foi feito esse trabalho de resgate das vítimas, ali junto com o grupamento aéreo-marítimo, o Coronel Sanglar, morador de Nova Friburgo, que era comandante do GAN, conseguiu levar o grupamento aéreo-marítimo para lá, 2 helicópteros, e ali eles ficaram 8 dias fazendo um trabalho ali. Nos primeiros 2 dias já resgataram no eixo de Teresópolis, Bom Sucesso, Vieira, Sumidouro e Friburgo, 890 pessoas resgatadas por eles. E ali nasceu esse trabalho fantástico, entendeu? E a gente fica muito preocupado com essa questão novamente, um dia acontecer em nossa cidade. Eu lembro que na época veio um técnico, que a TV Zoom ficou no ar 24 horas por dia, por vários dias, eu mesmo participava, a gente tinha um jornal, ficou dominante, a programação toda foi voltada exclusivamente. Eu lembro que teve um técnico aqui, me parece, não sei se foi do DNOS, um técnico desse de área de estudo geológico, Deve ter sido DRM. Foi do DRM mesmo, Departamento de Recursos Minerais. E ele disse que, estatisticamente, era uma tragédia que acontece uma a cada 500 anos. Mas ele falou assim, mas não acredita muito nisso não, porque existe o ditado errado, né, que um raio não cai no mesmo lugar, e o raio pode cair centenas de vezes no mesmo lugar, né, que digo visto que o Cristo Redentor lá, né. Então, a proporção, nós tivemos aí, pelo menos, eu tenho um relatório, nós tivemos, pelo menos, não sei como é que eles conseguiram as informações, nós tivemos em alguns locais mais de 400 milímetros de chuva em menos de 12 horas. O engenheiro que narrou aquilo, que o que aconteceu em 2011 aconteceria só dali a 500 anos de novo, depois ele teve que voltar a público e reconsiderar que aquilo poderia acontecer um ano depois, 10 anos. Podia, não tem. Essa estatística é um número morto. Exatamente. Oficialmente, pelas estações, 230 milímetros, mas não tinham muitas estações. Então, o que acontecia? Vários relatos pelo deslizamento acreditam que tenha chegado a esse índice, mas esse índice agora está se tornando normal na região sudeste. Nós tivemos aí Angra, ano passado, Petrópolis, por volta de 400 milímetros. E a gente vai ter que aprender a conviver com isso. A gente vai ter que aprender a conviver com essa mudança climática. Friburgo, como a gente sempre diz, é uma cidade que é para ter no máximo aí 90 mil, tu falou do Rafael Jacu, né? Ele sempre defendia que nós não deveríamos passar nunca de 100 mil. Nós estamos aí na casa dos 200 mil. Ele falava, Friburgo era uma cidade porque é encravada dentro de um vale, né? Não deveria passar de 100 mil habitantes. Ele defendia sempre isso. Eu lembro que eu conversei com ele, era uma pessoa que eu tinha um carinho, um respeito muito grande. Conversava com ele em nível pessoal e ele cansava de dizer. Friburgo era uma cidade para 100 mil habitantes, porque ele está dando, inclusive, exemplo de por que na Europa, principalmente na região dos Alpes, existe muita cidade pequenininha, porque a condição topográfica e climática que permite. Exatamente. Lá eles limitam o crescimento dessas vilas, nos locais como a gente vive aqui no Vale, Friburgo, deveria ser limitado. Mas hoje a gente extrapolando aí 200 mil reais, 200 mil pessoas, e as construções vão cada vez mais para áreas de risco. Isso. Hoje eu trabalho numa construtora, a gente tem visto uma mudança um pouquinho de paradigma. Está se pensando mais em construir em áreas mais seguras. Talvez aí é um problema que a prefeitura tem que rever, digamos, o limite, né, da cota de construção. Isso. Mas é preferível construir na área mais segura, adensar um pouco mais na área segura, do que correr risco de ir para áreas inseguras, que você tem que estar inventando encostas e você sabe, encosta é uma encosta, pode, por mais vencido seja um muro atirantado, por mais seguro, ela sempre corre risco de descer. Eu acho que a gente convive aí, você como engenheiro, já com grande experiência em Friburgo, tem áreas aí que às vezes é autorizado 4, 5 andares, que se você analisar poderia 5, 7 andares. Sim, pode, tranquilamente. É melhor você construir em área segura 8, 10 andares até, do que construir 2 andares numa área insegura. Exatamente. E você falou algo importante. A falta de informação pegou muita gente morreu sem... o que eu estou falando não é brincadeira, não. Sem ter chance de acordar, né? Quando o rio foi tolhida pela... Nós tivemos locais aí, Alto Floresta, por exemplo, morreram mais de 80 pessoas. Ali no Califórnia... Córrego Dantas.
Entendeu? E sem falar que muita gente, a gente não sabe exatamente quantos O desaparecidos. número oficial, exatamente. Até hoje nós não temos. Quantos morreram realmente? Exatamente. Então, eu acho que nós temos que pensar essas áreas que poderia ser o desenvolvimento de Nova Friburgo mais seguro. Às vezes você tem famílias, você tem uma família que mora num local de encosta, que a família está ali, tem 2, 3 filhos, daqui a pouco aquele filho casa, não tem condições de comprar um terreno, ele vai ali, faz ele um puxadinho, faz uma pequena faz em fundação. cima da laje. Exatamente. Mas, Luiz Cláudio, vamos falar agora de ações que nós estamos nos últimos 15 minutos, de ações que vocês estão fazendo hoje. Nós sabemos que você me mandou, eu sei que elas existem, são as câmeras de monitoramento espalhadas pela cidade. Onde elas estão, a importância delas? Modesto, é um ganho para a cidade fantástico. Hoje, depois de alguns governos que nós passamos aí, difícil de se entrosar com a Defesa Civil, hoje nós temos com o atual governo um entrosamento muito bom com a Defesa Civil, parceria, entendeu? O Instituto Friburgo Solidário, a gente já tem essas câmeras, 11 câmeras de monitoramento. Então, hoje a gente faz um monitoramento e dentro dessas câmeras de monitoramento a gente solta as imagens para os grupos. Nós temos hoje os grupos de prevenção com cerca de 3 mil moradores de Nova Friburgo. Algumas pessoas aqui do jornalismo participam desses grupos. Então, qualquer alteração que tem no leito do rio... Vocês focam elas no leito dos rios? Leito do rio. E uma só na subida ali da RJ 130. É a famosa subida do São Lucas, que está sempre descendo sempre com aquele problema da encosta lá. Então, ali... Eles dizem que estavam tentando resolver agora, não sei se conseguiram fazer a contenção que pretendiam, né? Não, tem um projeto agora do governo japonês, junto com a Defesa Civil, Nacional, Estadual e Municipal, acredito, que vão ser feito ali um projeto ali de uma barragem praticamente, entendeu? Que com certeza fará toda a diferença ali. E o governo do estado está fazendo o projeto das galerias ali, 2 galerias ali, para absorver aquela água toda que causa ali, às vezes, quase meio metro d'água, né? Tudo ali. Mas então, essas câmeras vocês estão nos principais pontos da cidade? Essas câmeras, por exemplo, hoje nós não tínhamos informação, o rio começava a encher, transbordo aqui, e a gente não sabia, por exemplo. O Rio Cônego, hoje nós temos já 2 câmeras no Rio Cônego, que pega logo a captação, Olaria ali para cima, outra na Galdino do Vale, e instalamos agora por esses dias em Muri também, e no encontro do rio. Hoje a gente tem uma noção de onde que está vindo esse potencial de água para transbordo. Você está falando algo importante, por exemplo, você às vezes tem uma chuva forte na cabeceira de cá, da Caledônia, que vai desaguar no Rio Cônego. Isso. Então, se você sabe que é daqui, você vai tomar providência. De repente vem do lado do Santo Antônio, você vai tomar outro. De repente vem dos 2. Agora, como é que faz para acessar essas câmeras? A gente tem... Antigamente nós tínhamos o stream, que a gente liberava o link, mas para você ter o stream nós tínhamos que pagar uma empresa de Belo Horizonte para fazer, porque teve câmera nossa, por exemplo, do Rio Bengalas em 2 Pedras, numa noite, ela teve, durante uma ameaça de transbordo, ela teve 65 mil visualizações. Então, quando tem um número muito grande, tem que ter o streaming. Então, nós tínhamos um gasto muito grande com isso. Hoje, nós temos essa informação, nós temos os grupos de prevenção, que a gente solta para esses moradores que vão cada dia entrando mais gente nesses grupos, e a gente solta as informações que viram igual pólvora. Mas como é que você entra nesses grupos? Aí, através do meu celular, entendeu? Eu divulgo meu celular e passo o link para os grupos. E nós temos também outras pessoas, como o Felipe está aqui também, é administrador dos grupos, temos o Marcos Guedes, tem outros amigos, que a gente passa esse link para eles e eles também redistribuem esse link desses grupos. Agora, esse link você passa uma vez, a pessoa fica com ele, ou é toda vez que acontece? Como é que vocês fazem? Não, o grupo é permanente. E é legal você ter os grupos do Zap, por exemplo, nós temos quase 3 mil pessoas, são 8 grupos. E as pessoas entenderem, tem grupo ali que a maioria, todos os grupos, entenderam que ali você não pode postar bom dia, boa tarde, boa noite, nem mensagem religiosa. Ou seja, é voltado para a segurança. Só para prevenção. E as pessoas, você ter 3 mil pessoas, né, no município que entendem isso, e se ficar 10 dias sem chover, não tem informação nenhuma no grupo, fica ali silencioso. Ou seja, ele só é ativado quando é necessário. Momento de chuva, E aí você já está no grupo, automaticamente você não precisa entrar novamente. Sim. Então a gente tem 2 informações muito importantes. Imagina uma chuva forte no Cônego, na bacia do Caledônia, e volumosa no Rio Cônego para desaguar aqui no Bengalas. Aí você tem outra chuva forte em Muri. Aí você compara, vai chegar 2
ameaça de transbordo que vai causar problema com o Conselheiro Paulino. Mas aí quando a gente tem essas câmeras que a gente monitora, está chovendo só na bacia do Cônego, não está em Muri. Então é um volume bem menor que vai dar consequência bem menor aqui. E a gente vai acompanhando. A gente tem no Rio Califórnia, entendeu? E temos uma fora do nosso município, que é em São José do Ribeirão, que foi um distrito de Bom Jardim, que foi muito afetado. Claro, e hoje eu falo, né, nós temos hoje a caixa do nosso rio, depois da tragédia, ela foi bem ampliada. Então muito menos provável uma inundação em Friburgo por causa da caixa do rio. Mas nós jogamos essa água toda para Bom Jardim. Né? Bom Jardim, exato. E com maior velocidade. E com maior velocidade, claro. Ela não tem... Ainda mais, por exemplo, agora eles estão fazendo a dragagem. Né? Aumenta, a água vai, ó. A gente tem que torcer agora, o grande sonho nosso. A gente tem acompanhado essas câmeras, mas o Conselheiro tem se comportado muito bem, porque a largura, a caixa do rio, tudo isso. Aí, quando vem até Duas Pedras, nós temos ali aquele pedaço que ficou sem fazer. De Duas Pedras até o fórum. Então aquilo ali está sendo um gargalo que pode dar consequências sérias ao centro de Friburgo. E você sabe muito bem que aí é um princípio da mecânica dos fluidos, né? Se você tem a vazão e você diminui a seção, você aumenta a velocidade e faz mais estrago. Com certeza. Então é bom que eles olhem lá isso rapidamente, porque senão é o princípio, né? Muita gente não entende. Quando você está lavando um carro, você aperta a ponta da mangueira e a água sai com mais velocidade. Mais força. É esse princípio, né? É o famoso QVA. Então, exatamente. Então essas câmeras hoje temos no painel da Defesa Civil, que é essa parceira hoje importante para o Instituto. A TV Zoom está em algum grupo? Tá, Luciana tá, a Ana, a Carolina tá. Então eu vou pedir para o senhor me botar também, que eu tenho informação para dar para o meu telespectador. Não, com certeza. E essas câmeras têm feito, nesses últimos 3 anos, uma diferença. Você sabe por que eu estou falando isso? Eu distribuo o link desse programa, porque as pessoas, eu tenho uma relação muito grande e as pessoas vão pedindo. Por exemplo, esse programa, sexta-feira, quando eu fizer a chamada, só no WhatsApp, mais de 500 pessoas vão receber a chamada. Através de vários grupos. Por quê? Vão aparecendo, a pessoa me pede, eu vou botando. Aí chega a 256, tem que fazer outro grupo. Eu vou fazendo. E, sem falar no Facebook, no Instagram, que a gente usa também. Mas a gente tem, a TV Zoom tem uma boa credibilidade do programa também. Agora, vocês também têm uma... Deixa eu só te fazer uma pequena observação das câmeras, Modesto, que tem um resultado também muito importante nas câmeras. Acabou a questão de fake news. Sim, porque... Que era um problema seríssimo. A inundação de 2015, o nego está falando que agora aí não tem inundação nenhuma, o nego está dizendo que tem. Agora não, até pararam de postar, porque viram que é desmentido na hora. Inundação no Prado, aí na mesma hora o foco, a câmera do Prado, Rio normal. Então, até as pessoas que gostavam de fazer esse terrorismo com a população, ele parou com isso. A verdade é que a melhor forma de combater a mentira é com a verdade, né? Exatamente. Agora vamos falar de outro trabalho importante que vocês estão fazendo, né? Que é a implantação das estações meteorológicas, né? Como é que elas estão aí? Modesto, a gente tem uma parceria muito boa com o CEMADEM Nacional, já fizemos 2 eventos com eles aqui, entendeu? Um deles você até tinha me pedido, mas eu só fui ver, porque eu não tinha seu no final do ano, né? Eu não tinha seu nome cadastrado, como eu recebo muita mensagem, quando aqueles não estão cadastrados, eles vão descendo, né? Aí quando às vezes eu trabalho de segunda a segunda, eu só tenho tempo mais sábado e domingo. Quando eu vi, meu Deus do céu, estou devendo isso aí ao Luiz Claudio. Foi até um motivo, caramba, ele me fez um convite e eu nem vi. Nós trouxemos uma equipe do CEMADEM Nacional, a Carolina e o Victor, toda a equipe, especialistas. O Victor está sempre fazendo palestras no Brasil inteiro e até internacionalmente, um dos grandes nomes do CEMADEM. A Carolina, que é meteorologista da sala de meteorologia do CEMADEM Nacional, esteve aqui com a gente tudo. E eles ficaram encantados quando nós começamos a gente já vinha conversando há 1 ano atrás da implantação das estações meteorológicas. É inacreditável. A gente fica assim, e eles ficaram assim, não dá para entender. Friburgo, na tragédia, a prefeitura arrecadou, na época da tragédia, cerca de 2 milhões em doações financeiras. E, simplesmente, Friburgo, até hoje, não tinha nenhuma estação meteorológica para coleta de dados. A coleta de dados de uma estação meteorológica para estudos, para especialistas, é uma coisa fantástica. Então, nós conseguimos o Instituto, a primeira estação que nós
Instalamos, foi a doação de um empresário de Friburgo, de uma empresa Friburgo. Nós Se você quiser falar, pode falar à ótimo, vontade. não, o Dadá da Frigodário. O Dadá? O Dadá da Frigodário doou a Frigodário, foi um presentão para a gente. Nós instalamos no Pico do Caledônia, porque é fundamental até para os órgãos de prevenção a nível estadual e o CEMADEM Nacional, eles coletam muito esses dados, que eles têm um link dessas estações que a gente libera. E o Pico do Caledônia é o segundo pico mais alto do estado do Rio, mas é o mais próximo ao mar. Uma altitude excelente aqui. Então, você ter esses dados, e como nós perdemos de 2011 até hoje, 2024, 13 anos que perdemos esses dados, se nós tivéssemos essas estações meteorológicas funcionando, para estudos da mudança climática, tudo isso, aí conseguimos avançar para o Campo do Coelho, conseguimos o Março doou para o Estuqui também, que era importante para o Estuqui, entendeu? Acho que é até importante ter pontos extremos. É, extremos. O projeto do Instituto Friburgo Solidário é fazer um guarda-chuva de estações meteorológicas. A Estanduou agora no final do ano já o recurso, a gente já compramos, está para chegar. Instalamos agora no Barão Beer, lá no Califórnia, lá em cima. No dia que eu liguei, você estava até para indo para lá. É um ponto estratégico lá. Instalamos aqui no edifício Itália para coletar os dados. E esses dados ficam armazenados que você pode coletar eles daqui a 2 anos, 5 anos. É fantástico. E esses dados, eu vi o que você me mandou. Eles estão em inglês, é possível você... Sim, a gente tem até um videozinho aqui, você muda. Muda, né? Transforma ela para o nosso português aí. E porque já está falando de sistema métrico diferente, né? Mas americano, ele segue o sistema famoso em inglês, né? Isso. Polegadas, libras... Celsius. E já deu um resultado muito legal. Na última chuva agora, nós tivemos uma estação meteorológica aqui em frente ao edifício Itália, no Encontro dos Rios ali, e registrou 75 milímetros naquela chuva. Bastante água. 75 milímetros. Então, a gente vai tendo esses dados oficiais ali de armazenamento para comparações fantásticas. Esse estudo, né? Você faz um estudo... Para isso que dá. A informação existe para você trabalhar a informação. E nós tivemos um grande presente, porque o CEMADEM Nacional está fazendo um estudo sobre a bacia do Rio Paraíba, Paraíba do Sul. Muita gente esquece, né? Que o nosso Rio Bengalos, né? Deságua no Grande, que o Grande acaba chegando no Paraíba, né? Exatamente isso. Então, tem 150 cidades em Minas e São Paulo que fazem parte desse estudo, 185 cidades. Pelos dados do Instituto Friburgo Solidário, que a gente vem já trabalhando com o CEMADEM Nacional nesses últimos 3 anos, Friburgo foi escolhido, entre as 185 cidades, foi escolhido 3 cidades para o CEMADEM Nacional começar a fazer um estudo hidrológico de tudo, dessa mudança do Paraíba, tudo. Friburgo está entre as 3. Então, tu vê, um trabalho voluntário que vai trazer um conhecimento científico de tudo isso, do clima, da mudança climática de Friburgo. Então, acho o bom disso é você ver que o trabalho voluntário está se alastrando e trazendo benefícios para a população, para mim, para você, para toda a população, que pode ter resultados agora, como pode ter resultados daqui a 10 anos. Mais uma pergunta, como é que o cidadão acessa essas estações? Existe um site, alguma coisa? As estações, as pessoas solicitam ao Instituto, a gente logo disponibiliza nas redes sociais também, no Instagram do Instituto Friburgo Solidário, tudo. A gente disponibiliza o link. Qualquer um pode. E é legal que você começa a comparar, Modesto, coisa com conhecimento que as pessoas... A temperatura do Caledônia, ela é muito parecida com a temperatura do Campo do Coelho. Questão de altitude. Aí a pessoa, mas por quê? Eu falei, as pessoas se baseiam muito na patrulha lá em Teodoro. Chegou no Alto Serra, a patrulha ali... Eles são 1.047 metros. O Pico do Caledônia está 2.200 ou 2.300. E o Campo do Coelho está em 1.000 e pouco, 1.180 em média. Muita gente não pensa. O Campo do Coelho você sobe. É por isso que era conhecido como terras frias. Terras frias. Então a diferença de clima para lá é muito pequena. Aí você compara com o centro, dá 7 graus. Isso. Você compara com o Estuqui, dá 6, 7 graus também. Então a gente vai tendo dados científicos que nós não tínhamos. Você quer ver uma coisa? Eu estava conversando com essa menina, um colega de trabalho, ela estava trazendo uva lá para plantar em Campo do Coelho. Campo do Coelho. Aí uma pessoa, mas Modesto, Friburgo da uva, é claro, muita gente não sabe, mas Friburgo hoje tem até uma vinícola. Tá? O André Guedes, um grande André Guedes, que eu tive o prazer de conhecer no governo Serginho.
Mas Friburgo, Campo Coelho, sempre teve tradição disso, por ser uma terra mais fria, permite certo tipo de culturas que aqui para baixo não permite. E está no impulsionamento. Hoje nós já temos 3 grandes produtores produzindo uva lá, já para grande escala. Mas, Luiz Cláudio, estamos chegando ao final. Tá? Uma hora passa rápido. É uma pena, né? Porque o Modesto, esse homem é um livro de história. Uma hora passa rápido. O programa diz isso pensando no Nova Friburgo. Eu acho que está faltando na sociedade Friburgo, Modesto, exatamente isso. Nós sentarmos, discutirmos, colaborarmos. E fica essa dica para os políticos. Nós precisávamos pegar várias pessoas de vários segmentos, uma vez por mês ou de 3 em 3 meses, sentarmos numa mesa redonda e discutirmos. Né? Eu acho interessante. Você estava falando do Rafael Jacu, o Rafael Jacu gostava de fazer isso. Você uma pessoa que eu conheci no governo Heródoto, logo eu trabalhei 1 ano lá com ele, em 83, depois eu fui para as empresas dele. Foi o César Guinle. César Guinle era um consultor na época do Dr. Heródoto, já era idoso. Você sabe que era gostoso? A gente chegava, sentava, ele fazia uma roda, a gente ficava em volta e ele ficava falando da Friburgo dos anos 50, dos anos 60, dos anos 40. Era muita informação que você recebia. Não falta isso, pensando no Nova Friburgo, eu me espelho muito. Até o nosso presidente da CIENF, o Júlio Cordeiro. O Júlio é uma pessoa fantástica, uma liderança. Eu participo do grupo Mercosul, o Merco da Serra, até Mercosul, tanta propaganda, né? E o que eles se discutem lá? As melhorias. Então, tem pessoas que fazem trabalho indiretamente voluntário. Tu vê o Júlio é um empresário bem-sucedido em Friburgo. A família tradicional. A família tradicional. À frente da CIENF, foi um trabalho voluntário fantástico. A última vinda do governador, eu estive lá na praça, lá o Júlio reivindicando, ele não precisava estar ali voluntariamente, estava lá reivindicando melhorias para a nossa cidade. Ele estava falando, o Júlio Cordeiro ali, solicitando ao governador a conclusão da obra que liga Friburgo a Teresópolis, asfalto. Então, tu vê pessoas do bem discutindo. Eu acho que está faltando isso em Friburgo, reunirmos de vez em quando o poder público, entender que é importante ouvir todo mundo. O segmento da sociedade, cada um sabe um pouco. Se você unir todos os saberes, vamos construir uma nova Friburgo. Eu quero agradecer ao Felipe por estar aqui com a gente, obrigado. Marcolinho, grato, hein? Luiz Cláudio, agradeço muito a sua primeira visita, certamente não será a última, se Deus assim permitir. Tá? Demorou muito, mas tudo tem seu tempo. Tá? Obrigado por ter vindo à telinha, para o seu boa noite. Eu que agradeço a TV Zoom, essa conceituada TV em Nova Friburgo, sempre discutindo os problemas, soluções de Nova Friburgo. O Modesto diz uma coisa certa, quando a gente tem que criticar, a gente vai criticar. A gente vê muita imprensa, e é muito bonito ver a imprensa também quando elogiar com a questão do teatro. Então, é muito importante a gente estar construindo e reconhecendo que Friburgo, com certeza, a gente pode fazer parte dessa melhoria de Friburgo. Com todos os defeitos que Friburgo possa ter, você disse algo muito importante. Nós temos uma qualidade de vida superior a muitos lugares aí perto. Eu já morei no Rio, acho o Rio uma cidade fantástica, mas vamos combinar, né? Hoje a qualidade de vida nossa, em relação aos problemas no Rio de Janeiro, da 10 anos. Nós temos as nossas dificuldades, as nossas mazelas, os nossos matos na calçada, mas somos privilegiados em viver numa cidade especial. Então, nós temos que cuidar melhor da cidade. Não é só cobrar ao prefeito, que tem a obrigação de cobrar ao prefeito, aos vereadores, mas também temos que fazer mais um pouco a nossa parte, né? Com certeza. Voltarmos ao tempo que uma pessoa... Minha esposa até hoje faz. Esses dias eu cheguei em casa, estava minha esposa lá com a pazinha, varrendo a rua lá em frente, tirando matinho. Por que muita gente não pode fazer isso? Exatamente. Será que ela é uma super mulher? Não é. É uma cidadã consciente. Fazendo a parte dela. Tá bom? E que sejamos todos conscientes. Cobremos sim as autoridades públicas, mas façamos a nossa parte, tá bom? Fica aqui meu boa noite a todos vocês. Se Deus assim permitir, estaremos juntos na próxima semana. Um beijo no coração de todos.